Olá, boa noite a todos, espero que estejam bem. Estamos aqui para falar sobre a era do conteúdo de alta performance. Terei o prazer de moderar uma conversa com a Tatiana Tavares, ela que é gerente de inteligência de produto do Grupo RBS, e também o Luiz Fernando Bovo, que é diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio. Boa noite para vocês. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite, obrigado. pessoal. Boa noite. Isso aí. Esse que vos fala é Felipe Xavier, eu sou diretor de comunicação da GE Healthcare para a América Latina. Só para dar um contexto para vocês, eu estou hoje nessa divisão de saúde da GE, mas já trabalho na empresa há mais de 10 anos. E eu me recordo que a gente tinha uma pessoa no time chamada Graziella Ferrari, e ela trouxe para o Brasil um projeto de branded content que era bem ambicioso da GE no mundo. Ele contava com a parceria da The Economist. E quando a gente trouxe para cá, até onde eu tenho conhecimento, foi o primeiro grande movimento da indústria aqui no país para um projeto de branded content bem estruturado. Na época a gente estava falando de um projeto de 6 meses, que envolvia jornal, revista e rádio. Foi algo bem interessante de fazer parte e culminou em um projeto de branded content mais longo aqui dentro da GE, que depois foi liderado pelo meu amigo Pedro Alves, tocando todas as ações. Isso só para dizer para vocês que eu vi muita coisa mudando em branded content de lá para cá. Eu comecei a trabalhar em agência e eu lembro da gente vendo algumas discussões onde o veículo queria que a GE mantivesse o informe publicitário lá em cima das peças. E foi uma conversa longa para a gente conseguir migrar disso para um conteúdo onde a GE estava apresentando, né? E hoje a gente já fala de um cenário completamente diferente, de possibilidades basicamente infinitas aqui. Então, tenho 2 experts para conseguir tirar deles coisas boas. E para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre essas possibilidades, vamos deixar eles falarem. Então, a minha primeira pergunta vai para a Tatiana, e eu queria que você contasse para a gente qual foi o maior desafio, olhando pelo prisma de branded content, desde o início da pandemia. Tudo bem, Felipe? Tudo bem? O maior desafio, eu acho que foi logo no início da pandemia, ali em março de 2020, quando a gente via os clientes muito perdidos, né? Dentro do Grupo RBS, a gente tem o RBS Brand Studio, então a gente também funciona como um estúdio dentro de uma grande empresa de comunicação, né? E os clientes, de modo geral, do Grupo RBS, naturalmente ficaram apreensivos, como o mundo inteiro, né? E o maior desafio para a gente, via Brand Studio, né, foi colocar o branded content como alternativa para eles conversarem com seus públicos, inclusive falarem sobre aquele momento, né? Então, além de ser uma alternativa para conectar, né, esses clientes com os seus públicos, também foi uma alternativa para aqueles que queriam, naquele momento, tirar o investimento em mídia, porque não sabiam o que ia acontecer, porque não sabiam o que comunicar numa mídia padrão, e fazer com que eles migrassem para o branded content, porque através do branded content eles poderiam ter essa conversa, né? Então, acho que o nosso maior desafio lá no início foi justamente mostrar para os clientes esta alternativa, né? E fazer com que eles realmente confiassem no que a gente estava dizendo, né? E o resultado foi que em 2020 a gente teve um crescimento muito forte nessa linha de branded content, né? Boa. Luiz, antes de você falar, a Tatiana me deu um gancho aqui que eu vou só fazer uma réplica em cima dele. E quando a gente olha hoje para esse cenário de mídia versus branded content, como é que está isso para vocês? A gente não acredita nas coisas separadas. A gente vê resultado efetivo quando elas caminham juntas, né? Então, hoje, a gente nunca oferece uma solução única, né? Um caminho só. Normalmente, os nossos projetos de branded content, muito raramente eles não vão ter mídia e
influenciadores junto, né? Porque dentro da minha área nós também temos o nosso hub de influenciadores e normalmente a gente conecta essas coisas. A mídia de sustentação, né? O branded content para realmente ter essa conversa com os públicos e o influenciador para ser o carro-chefe, né? De toda essa entrega. Então, a gente não acredita mais em algo isolado. Obrigado, Tati. Então, agora sim, Luiz, me conta, qual foi para você o maior desafio quando a gente pensa em branded content desde o início da pandemia? Bom, boa noite, Felipe, boa noite, Tatiana, boa noite aí, pessoal que está assistindo. Agradecer aí o pessoal do Negócio da Comunicação pelo convite. Eu acho que a Tatiana pegou num ponto bem importante, né, que foi logo no início da pandemia. O Estadão, a gente entrou em home office no dia 13 de março de 2020, né? Então, a gente está indo para quase 2 anos nesse modelo, e a gente percebeu que, no primeiro momento, as marcas se retraíram, né? Ficaram preocupadas e, enfim, o que a gente costumava dizer para elas é as pessoas estavam em quarentena, né? Mas as marcas não deveriam estar em quarentena, deveriam estar comunicando. Se não mesmo que comunicavam antes, mas outras coisas, outros cenários, outras mensagens, né? E foi exatamente esse o processo que a gente levou a cabo, a exemplo do que aconteceu, o que a Tatiana estava contando. Mas também teve um outro processo que a gente teve que se reinventar também, né? Pode parecer chavão, mas a gente estava preparado para entregar as coisas de um jeito, né? A gente fazia muito evento físico, muito evento presencial, e a gente, de uma hora para outra, teve que transformar o que a gente fazia presencialmente, totalmente focado naquilo, com tickets que a gente vendia para que as pessoas acompanhassem os eventos e tudo, fazer eventos online. Então, a gente teve que ir muito rapidamente fazer essa transição, e a gente conseguiu fazer isso muito rápido, tanto que logo depois a gente já estava fazendo muitos eventos online, continuamos fazendo eventos online até hoje, porque a gente acha que esse vai ser o caminho até, né, essa coisa meio híbrida, e a coisa fluiu assim. Então, teve esse primeiro momento em que as marcas se retraíram, e a gente também teve que repensar o nosso modelo de trabalho para conseguir atender as marcas como elas gostariam de ser atendidas. Então, foi uma coisa meio dupla ali que aconteceu ao mesmo tempo, né? A gente teve que fazer essa mudança. E o Blue Studio, é importante a gente lembrar disso, ele nasceu na pandemia, né? Ele foi gestado durante o ano de 2020 e surgiu esse ano. Então, ele surgiu na pandemia e esse ano é que ele começou efetivamente a operar com esse nome, com essa nova maneira, com esse jeito diferente de trabalhar, né? Então, a gente não só teve que mudar o formato de trabalho, como também conseguiu criar aí uma nova área durante a pandemia. E também concordo com o que ela falou, é impossível a gente separar as estratégias, a gente também nunca faz projeto que é só branded content, porque obviamente que ele possivelmente não deve dar o resultado que o cliente espera, então a gente tem que compor ali uma cartela de soluções para ele. No nosso caso, ele engloba absolutamente tudo, né, também. Então, é o digital, o impresso, rádio, podcast, redes sociais, enfim, e mídia junto para dar o alicerce de tudo isso também, né? Muito bom, obrigado. Dessa vez eu começo com você falou de coisas diferentes, né? Então, vamos explorar um pouquinho mais isso. A dificuldade, ela traz sempre oportunidade. Eu queria entender o que vocês fizeram de diferente, né, nesse período de pandemia, e quais casos vocês consideram que o branded content é a melhor estratégia de comunicação. Então, Luiz, primeiro, por favor. Eu sou do conteúdo, né, rapaz? Sou jornalista, enfim, trabalho com conteúdo aí, não posso falar quanto tempo, senão vou revelar a minha idade aqui, então prefiro não dizer. Mas, enfim, para mim, o branded content, o conteúdo, ele sempre vai ser a solução, assim, sempre vai ser uma solução a ser levada em conta. As pesquisas internacionais, nacionais, enfim, mostram que o engajamento com o conteúdo é muito maior do que o engajamento com qualquer outro tipo de publicidade. Então, e aí o conteúdo pode ser a empresa falando dela ou a empresa patrocinando uma discussão importante. E aí eu tenho uma coisa muito legal que é, se o conteúdo for bom, e a gente faz conteúdo bom, né, a gente tem uma produção de conteúdo, enfim, os veículos de comunicação têm essa produção de conteúdo bom, a partir do momento que os veículos de comunicação decidiram entrar nesse negócio para valer, ou seja, ninguém entende mais de produção de conteúdo do que os veículos de comunicação, enfim,
a gente sabe que a gente faz conteúdo bom, o cliente, o leitor no final, a pessoa que vai consumir esse conteúdo, para ele pouco interessa se isso está sendo levado a ele pela GE ou por qualquer outro patrocinador. Se o conteúdo muda a vida dele, faz com que ele olhe para aquilo de uma outra maneira, é o que a gente busca no final das contas. Então, a gente pode não ter feito nenhuma grande pirotecnia, mas o que a gente fez foi explorar demasiadamente muito todos os nossos canais. Então, a gente fez muito podcast, a gente fez muito vídeo, a gente lançou produtos novos, né? Produtos principalmente voltados para a área de mobilidade. Então, a gente explorou muitas outras oportunidades que a gente não explorava. Então, a gente transformou os eventos que eram eventos presenciais em eventos online, onde as pessoas se registram, podem fazer perguntas. A gente lançou um aplicativo para poder que as pessoas consigam trocar cartão, entre aspas, que é aquilo que as pessoas faziam quando estavam presencialmente. A gente lançou um hub de vídeo, onde a gente coloca todos os nossos vídeos que a gente produz em todos os nossos eventos. Então, algumas soluções que estavam paradas, estavam esperando oportunidade, aconteceram. Então, o que a gente fez foi explorar muito cada uma delas. Eu acho que esse foi o saldo da pandemia até agora. A gente ter conseguido conseguido fazer algumas produções, enfim, algumas que a gente não tinha feito antes. Então, acho que esse é acho que é o resumo da ópera. Legal. Eu sou jornalista também, então você ganhou aqui um sponsor do conteúdo, tá? Vamos juntos. Terceira jornalista, então terceira, também sou jornalista. Entre jornalistas, papo de jornalistas. Vamos estourar o tempo. Já avisa todo mundo aí que a gente vai estourar o tempo. Não, mas Tati, conta pra gente, e as mentes criativas do Sul, do Grupo RBS, o que vocês viram de diferente aí? Olha, o Luiz Fernando estava falando algo, né, que eu concordo com ele, a gente se viu diante de desafios muito grandes, né, de ter que transformar aquilo que a gente já estava acostumado a fazer de um jeito, em função do cenário, do contexto que a gente estava vivendo ali em 2020, né, não que tenha mudado tanto assim, mas 2020, no mínimo, era uma novidade para todos nós, né? E eu não sei se vocês conhecem, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um evento muito importante em setembro, que é a Semana Farroupilha, em que, historicamente, existe um acampamento Farroupilha, que dura mais ou menos 10, 12 dias. O Grupo RBS tem uma casa dentro do acampamento Farroupilha, a gente faz programa de TV de lá, a gente faz programa de rádio, a gente faz uma ampla cobertura. E essa casa dentro do acampamento Farroupilha, ela sempre é patrocinada, a gente sempre faz muitas ativações com clientes lá. Em 2020 isso não aconteceu, a Semana Farroupilha não aconteceu. Mas aí a gente falando do ponto de vista de business mesmo, né? A gente lá, quando desenhou 2020, em 2019, imaginou que iria acontecer. Então, a gente precisava fazer projetos, né, que gerassem receita para tomar lugar daquele evento gigante. E então, a gente fez um projeto para a Semana Farroupilha todo online, baseado em branded content. Então, a gente fez quiz, a gente fez websérie, a gente fez eventos também online, um por semana, de shows, né, e música nativista. Mas, de uma história, a gente praticamente contou a grande história da Revolução Farroupilha através do branded content, né, com os mesmos patrocinadores que a gente tinha no histórico do evento. Então, eu acho que foi muito significativo, né, porque nos forçou a encontrar soluções que a gente não teria encontrado se não tivesse vivendo esse cenário, né? Então, eu acho que isso é um ganho bem substancial. A minha próxima pergunta para você seria sobre qual case mais legal de 2021 para vocês. 2020 você já antecipou, né? E me conta desse ano, qual foi a coisa mais legal que vocês trabalharam? Esse ano a gente fez um projeto grande para a União Brasileira de Vitivinicultura, a Uvibra, em que a gente,
a gente contou com várias frentes, né? Como eu falei, assim, porque a gente não acredita na mídia separada do branded content, mas esse foi muito legal porque ele trouxe um resultado muito bacana. Ele contou com um influenciador, que é um dos comunicadores nossos, que é muito buscado pelas marcas, né? Então a gente fez uma websérie com ele, e dentro da casa dele, foram 8 episódios, mostrando os hábitos dele em torno do vinho no dia a dia dele, com a esposa, enfim, com os amigos. E essa websérie, ela gerou resultado de conteúdo editorial, que é o que os clientes buscam, né? Os clientes buscam a visibilidade de um conteúdo editorial. E como o influenciador foi bem escolhido, né? Aqui, o vinho, né, que era o tema da websérie, faz realmente parte da rotina dele, então tudo muito sustentado, né? Então, no lançamento, o primeiro episódio, a gente fez 15 mil views. Isso não é tão comum para os vídeos de branded content, né? Com um tempo médio de 5 minutos, e as pessoas ficaram até o fim desses vídeos, a maioria delas. Então, mas ele foi construído a partir de uma crença de que a gente precisava de um influenciador, de um comunicador, que esse influenciador tinha que realmente vivenciar aquele conteúdo, né? Então, eu acho que para 2021 esse foi um case bacana. Se as pessoas quiserem ver, onde elas acham? Fala o nome. Em GZH, gaúchazh.com.br. Pronto, maravilha, propaganda feita. E você, Luiz, conta para mim o case mais legal de 2021 que vocês trabalharam, por favor. A gente fez muito case legal, mas tem um que eu acho que eu gosto muito de citar, que é um projeto que nós fizemos em parceria com a 99, que chama Estadão Expresso na Perifa. É um projeto que começou agora no meio do ano, cujo objetivo é trazer a periferia para falar para a periferia. Então, o projeto engloba 20 ou 25 coletivos periféricos do Brasil, e eles produzem conteúdo para um site, que é o Estadão Expresso na Perifa, para um jornal gratuito que nós distribuímos nas periferias de São Paulo, e também tem conteúdo impresso que sai no Estadão Impresso e programa de podcast com Rádio Eldorado, com presença em redes sociais. Enfim, é um projeto muito legal que a gente começou agora no meio do ano e, enfim, assim, ele obviamente que ele tem ali todo um direcionamento do conteúdo, né? Direcionamento que eu digo o objetivo é mostrar o que acontece na periferia, não só para a periferia, mas para a periferia, para outros leitores também, e usando um veículo de credibilidade como o canal, né, o meio de levar essa informação adiante. Até por conta disso, né, estamos vivendo, estou chovendo no molhado aqui, mas enfim, um fake news para todo lado, e quando você tem um veículo com credibilidade, você tem veículos de credibilidade, você tem que usá-los para essa finalidade. Então, o Estadão, tradicionalmente, não é um veículo que fala com a periferia, né, obviamente, então, mas ele tem a credibilidade para falar com a periferia. Então, é um projeto que vem muito legal, a gente bateu agora recorde de audiência dentro do que a gente tinha se proposto no mês passado, principalmente com audiência orgânica, né, que é o que a gente faz. É um conteúdo que tem um editor do Estadão e um editor da 99 acompanhando essa produção desses coletivos, e eles fazem os vídeos, eles fazem foto, eles fazem textos, eles fazem os podcasts. Então, assim, é um projeto que eu tenho um carinho imenso aí por ele, porque o objetivo dele é muito legal, é muito interessante. E o Estadão Expresso, na verdade, é um produto nosso, que é um jornal gratuito, que é o maior jornal de distribuição gratuita de São Paulo, que a gente já tem há algum tempo. Então, a gente usou até o mesmo nome dele para criar esse produto que é o Na Perifa. Então, eu destacaria esse projeto como um grande projeto que a gente espera continuar com ele aí
por mais tempo, além do que esse 1 ano, né, que é o que a gente fechou inicialmente com a 99. E para quem quiser saber mais, expresso.estadão.com.br/na perifa. Boa, você antecipou aqui ao meu pedido. Exato. A Tati mencionou uma coisa, eu vou puxar isso aqui agora nessa pergunta. Talvez ela seja meio um pouco longa, eu vou começar com o Luiz. Tati, se quiser, depois eu repito, tá bom? Mas eu quero usar um pouco do conhecimento de vocês para a gente entender próximos passos. Se vocês acreditam que a gente vai ver mais projetos apostando em uniões de formatos, como o Luiz mencionou, ou se a gente vai agregar pessoas, influenciadores, se essa é a maneira por onde a gente vai percorrer, ou se vão existir novos canais para endereçar projetos, né? Uma coisa que seja customizada. O Luiz, você mencionou esse ano, né, o Blue Studio, e vocês fizeram lá o papo de garagem, mobilidade, coisas que são bem, bem legais, né? A gente pode considerar isso como novos canais para um trabalho de branded content? Quero que você fale primeiro sobre tendências, depois eu vou cotar. Vamos lá. Eu acho que você tem que... Na verdade, você tem vários meios para conseguir chegar ao que você espera e também várias maneiras de você chegar até o seu público, né? Então, novas maneiras de fazer, ou novos canais de distribuição, isso vai depender muito da criação de novos canais de distribuição. Nós já usamos todos os canais de distribuição que existem para conseguir falar com o público, dependendo do público que você quer falar. Então, a gente avalia meio assim, quer dizer, às vezes você precisa você quer, por exemplo, falar com a periferia, como é que você vai fazer? Então, a gente analisa dentro do nosso trabalho lá de BI, qual que é a melhor maneira de falar com esse público. Então, é o WhatsApp? Então, vamos usar o WhatsApp. Como vamos usar o WhatsApp? É um jornal gratuito distribuído nas periferias, nas estações de trem? Bom, então, vamos fazer essa distribuição. Então, eu acho que hoje a gente usa quase todos os meios disponíveis para levar esse branded content adiante. Eu acho que a gente vive testando novos formatos, né? A gente testa isso o tempo todo, com sites customizados, produções de webséries, de programetes, enfim. O que eu acho que vai acontecer é que as coisas não vão andar mais separadas, assim, né? Isso é quase meio impensável. E acho que os clientes hoje estão mais maduros, as marcas estão mais maduras até para entender isso, que você precisa, na hora de compor uma estratégia de conteúdo, ou de branded content, enfim, usar todas as maneiras disponíveis. E algumas maneiras que você vai usar para levar esse conteúdo, ele não vai simplesmente gerar para você uma audiência imediata. Às vezes o Instagram, por exemplo, não gera uma audiência imediata para o teu site. A pessoa consome o conteúdo ali, mas não tem como você não estar presente lá. Então, é a marca entender que você vai usar todas as maneiras que você tem disponíveis para que você atinja o seu público. Até porque o público que você quer atingir, ele está em todo lugar. Ele não fica assim, olha, neste momento eu vou aqui, neste momento eu vou lá. Não, ele está aqui no computador e está no celular e está na televisão ao mesmo tempo. Então, e está no carro ouvindo um podcast ou ouvindo rádio. Então, você tem que atingi-lo de todas as maneiras. E aí, dentro de cada uma delas, explorar outras alternativas. O Papo de Garagem, o programa Mobilidade, foi uma delas. A gente já tinha lançado o caderno Mobilidade impresso, a gente já tem um agregador Mobilidade digital, então faltava para a gente um programa de YouTube e tal, e foi o que a gente fez, né? Lançou agora, recentemente, esse programa no YouTube. Então, acho que a gente conhece ali todas as possibilidades. O que acontece é que a gente não conseguia fazer todas ao mesmo tempo. E agora, com o advento digital aí de 6 anos em 6 meses, a gente tem conseguido explorar isso. Acho que os clientes, também com a transformação digital que viveram, estão mais maduros até para fazer essa transição. Então, eu acho que a tendência é a gente explorar mais cada um desses canais e fazer sempre um mix, juntando tudo dentro de uma grande cesta ali. Joia, joia. Agora quero ouvir você, Tati. Tendências aí. Eu acho que o próximo passo de entregar formatos num mesmo projeto, ele já está acontecendo, né? Isso aí já é o nosso dia a dia.
E eu concordo muito com o Luiz Fernando quando ele fala as próximas plataformas, os próximos passos vão ser o que vier, né? As plataformas que vão sendo construídas, que vão sendo lançadas, o nosso papel é entender como usá-las, né? Então, se a gente daqui a pouco vai estar usando o TikTok para entregar branded content, a gente vai usar, né? A gente, hoje em dia, já usa os players de podcast, a gente já usa YouTube, a gente já usa as nossas plataformas próprias, né? Rádio, jornal, TV. Mas o que vier de plataforma, o nosso desafio vai ser sempre pensar para o que aquela plataforma vai servir, né? Para que tipo de público, qual o tipo de projeto, de que forma a gente vai se manifestar lá. Então, eu acredito que a gente está constantemente pensando em o que mais a gente pode incluir dentro de um portfólio. Boa. O Luiz trouxe um ponto que eu vou trazer na minha próxima pergunta, que não estava no roteiro. Então, já vou avisar vocês aqui. Primeiro, você, Tati, mencionou a escolha muito feliz de um influenciador para o projeto, né? Eu acho que tem um desafio grande, aqui eu estou falando com o meu chapéu de um profissional de comunicação em uma empresa, né? E o Luiz tocou isso. A maturidade das empresas para essas discussões, né? Então, acho que é bem importante, e aqui a gente deve ter pessoas que trabalham nas empresas também, comunicadores numa posição parecida com a minha, é bem importante esse olhar de que vocês têm a sabedoria para fazer a consultoria, né? Então, a gente precisa estar bem aberto para as conversas que venham de vocês, mas eu estou trazendo isso só para ouvir de vocês quais seriam um bom conselho, ou qual seria, né, um bom conselho para os comunicadores ao querer desenhar um projeto de branded content e como que se dá a escolha, né, de influenciadores ou outros parceiros que vocês venham trazer dentro ou não em um projeto. Então, dessa vez, a Tati começa, por favor. Eu acho que o principal ponto você fala do ponto de vista do cliente, né? O cliente que contrata um branded content, né? Exato. Eu acho que o cliente que não está pronto para um branded content, o caminho é um caminho antigo que a gente usava, que era o informe publicitário, né? Porque já aconteceu de alguns clientes nos procurarem para fazer, não é mais comum, tá? Mas já aconteceu de clientes nos buscarem para construir um projeto de branded content, e nas reuniões a gente percebe que ele não está preparado, que o que ele gostaria dele é fazer o conteúdo e a gente distribuir nos nossos canais, né? Por isso que a gente, inclusive, não tirou do portfólio este produto de informe publicitário. Porque, às vezes, o cliente não sabe, mas é isso que ele quer. Mas, partindo do princípio que o cliente está preparado para um branded content, ele vai precisar confiar na nossa consultoria, né? Porque não é o influenciador que ele gostaria de usar, é o influenciador que vai entregar credibilidade para aquele conteúdo, né? Então, o projeto que eu mencionei para a União Brasileira de Vitivinicultura, eu não posso botar um influenciador que não consome vinho, né? Eu preciso, dentro daqueles que eu costumo trabalhar, o que vai servir para aquela estratégia. Então, eu acho que, como é uma construção em conjunto mesmo, entre cliente, trazendo briefing, inputs, e, no nosso caso, o Brand Studio, às vezes junto o terceiro elemento, o influenciador, que quando está junto sempre quer opinar também, e isso torna o conteúdo realmente rico. É preciso ter confiança de que a gente está fazendo melhor. Eu acho que isso é imprescindível. Boa. Vamos lá, Luiz. Comenta um pouquinho, por favor, do teu lado. Eu acho que é um pouco isso mesmo. A produção, o branded content, ele é uma cocriação, né? Então, quando a gente recebe um briefing de um cliente, de uma agência, ela está procurando a expertise daquele veículo para a construção de um conteúdo. Ao passo que, da mesma maneira que a agência, o cliente, né, conhecem os seus públicos, o veículo também conhece o seu, né? Ele sabe
como que esse conteúdo tem que ser levado, de que maneira esse conteúdo tem que ser abordado. Então, há duas maneiras ali de... Isso acontece muito, né? Do cliente às vezes chegar com, a minha agência fez o conteúdo, beleza, em forma publicitária e ripa. Não, mas espera aí, não. A gente, branded content, ele é uma produção conjunta do estúdio de branded content com o cliente. Então, existe uma sociedade, existe uma parceria, existe inclusive você divide com ele responsabilidade por aquele conteúdo que está saindo. Isso é uma coisa. Quando o cliente vem com o conteúdo pronto, aqui nem forma publicitária, acabou, não tem o que dizer, também não tem nenhum problema, pode ser assim, pronto. Só que você não pode assinar um negócio que você não fez, né? Isso não existe. São coisas diferentes, né, Luiz? São coisas diferentes. Completamente diferente. Tem um estilo, tem um formato, tem tudo aquilo. Já aconteceu da gente receber um cliente há uns anos atrás e que ele queria falar de um produto, de uma pós-graduação que não existia. Ele disse, mas isso aqui não existe. Não, mas eu quero falar. Beleza, então, nós não falamos, obviamente, o cliente publicou em forma publicitária e foi processado pelo MEC, porque não tem muita alternativa. Então, assim, você é sócio do cliente naquilo, né, que você está produzindo. Então, isso é muito importante. Mas a gente quase não tem essa coisa do... O cliente, normalmente, a dúvida dele, quando nos procura, basicamente, é mais entender qual é o estilo de branded content, qual é a maneira de levar aquele conteúdo ao cliente dele. Então, ele quer levar como? Ele quer um evento? Eu quero um podcast? Eu quero uma ação em redes sociais? O que eu quero? Né? Qual que seria a melhor maneira dele levar aquele conteúdo adiante? E a gente já percebe logo quando o cliente não está preparado para fazer conteúdo, para tratar de conteúdo, e aí vira um sofrimento para os dois lados, porque a gente fica naquele enxugar o gelo e não consegue aprovar, e vai, enfim. É um horror isso aí, quando chega nesse ponto, né? Mas a gente costuma mostrar para o cliente, dar até essa tranquilidade para ele, de que o conteúdo é a melhor maneira dele se comunicar com os públicos, ele engaja mais, é uma maneira mais transparente, mais interessante, e a gente tenta mostrar isso para ele, porque quando ele procura, acho que um veículo, ele quer também ouvir isso, né? Ele quer ouvir um pouco o que a gente acha, como é que a gente defende aquilo, e a gente faz isso a tempo suficiente. No caso do Estadão, a gente produz conteúdo há 146 anos, ou seja, nós cobrimos o naufrágio do Titanic. Então, se tem alguém aqui que sabe produzir conteúdo, é um veículo desse. Então, a gente explica isso para o cliente, dá uma tranquilizada e tal, para que o processo seja legal para todo mundo, para que a experiência dele seja boa, para que ele consiga atingir os KPIs que ele espera, porque hoje, cada vez mais, a gente pensa nisso antes de começar qualquer projeto de branded content. Qual é o KPI que você busca, o que você quer com esse projeto, para que a gente consiga, ao final dele, entregar aquilo que você quer. Muito bom, muito bom. Obrigado aos dois. Acho que fica um insight aqui do quanto é importante essa construção a muitas mãos, né? Esse é o sucesso de um bom branded content. Show de bola. Você mencionou KPIs, então já vou dar uma apertada a mais em vocês. As pessoas estão mais conectadas, né? Só que também existe uma competição maior por conteúdo desde o início da pandemia. Como é que vocês estão vendo a performance dos projetos? Existiu alguma alteração em relação ao custo versus engajamento? Como é que vocês estão vendo isso? Vamos lá, Luiz, você primeiro. Olha, o que eu percebi foi que o Estadão, nesse período, bateu recorde de usuários únicos aí no começo, enfim, e vem seguindo num número muito, muito alto de presença digital. Então, assim, eu acho que existe uma vontade maior de consumir conteúdo, obviamente, e isso faz com que você tenha que ser mais criativo para conseguir chegar. E, na verdade, a gente sempre disputou o tempo das pessoas. Essa aqui é a grande questão, né? A gente disputa, eu não disputo com a RBS, eu não disputo com o meu concorrente aqui ou acolá. Eu disputo o tempo da pessoa. Ela tem um tempo e ela vai usar aquele tempo para quê? Para assistir uma série da Netflix, para ver um vídeo no YouTube ou para ver um vídeo de gatinho no Instagram. Então, você tem que estar presente lá para atrair a atenção dela e oferecer o teu conteúdo. Então, você tem que ser capaz de conseguir isso. E é isso que a gente tem que buscar o tempo todo e que é o nosso santo grau ali, que
conseguir captar a atenção desse leitor para conseguir oferecer teu conteúdo, para que ele abra a mão daquele gatinho fofo do Instagram e vá consumir teu conteúdo. Basicamente é isso. Então, obviamente que tem ficado mais difícil, como não ia deixar de ser. Eu acho que no começo as pessoas migraram loucamente para a internet atrás de conteúdo, de live, tinha live de tudo, para todo momento, a todo tempo. Onde você ligava a televisão, ia tomar banho, tinha uma live, ia no restaurante, tinha uma live, ia na cozinha, tinha uma live. Enfim, então teve muita produção, também teve muito consumo, aí acho que baixou, a galera sentiu o peso, né? Deu aquela... cansou, mas acho que, assim, pode ser um chavão aqui, mas eu acho que sempre vai existir público para conteúdo bom, isso sempre vai acontecer. Então a nossa missão é continuar produzindo conteúdo bom, para que você sempre tenha ali o seu público, né, as pessoas. Então, mas está mais difícil de conseguir a atenção das pessoas. Isso tá, né? Isso a gente tem sentido. Boa. E você, Tati? Eu concordo com o Luiz Fernando. Eu vou complementar com uma dando o viés assim do que a gente fez face a isso no último ano, no último ano e meio. Pensando nisso de que a gente compete pelo tempo, né? Que a gente só vai ganhar o jogo que eu digo, só vai conseguir, né, reter, conseguir a atenção dessa pessoa e que ela nos dê o tempo dela se o conteúdo for bom. A gente se deu conta também, na medida em que a gente ia fazendo os reportes para os clientes e mencionando, enfim, fazendo os pós-venda, que a gente precisava sempre melhorar a distribuição do conteúdo dele. Por isso que no caso do Brand Studio, na RBS, foi muito importante a parceria que a gente tem, né, construiu ao longo dos anos e tem com a área editorial, porque a gente passou a ocupar espaços premium de distribuição, como pushes, né? Então, assim como os conteúdos editoriais sempre tiveram o push como distribuição, há uns 2 anos atrás, o conteúdo o branded content não tinha, né? Não tinha esse tipo de entrega para o branded content. Hoje tem. Hoje a gente já está no nosso site, em GZH, a gente já está nas posições mais relevantes. Então, o nosso olhar foi para crescer a performance, né? Para chamar mais atenção do nosso público, foi muito focado no último ano em distribuição, né? Eu ainda não sei o que a gente vai, qual vai ser o nosso foco nos próximos anos para ficar cada vez mais competitivos. Eu sei te dizer que no último ano a gente focou muito em distribuição para ampliar a performance e tivemos sucesso porque realmente para o leitor nos dar o tempo dele, ele precisa saber que o nosso conteúdo está ali, né? Bom demais. Gente, eu estou adorando nosso papo, mas por motivos de controle de tempo, vamos nos encaminhar aqui para o final. Passou bem rápido, foi um prazer enorme estar com vocês dois, muito gostosa a discussão e me trouxe insights relevantes aqui para mim. Espero que todo mundo tenha gostado, mas antes de eu terminar, eu vou fazer uma pergunta para Tatiana Pessoa e Luiz enquanto pessoa. Um pouco desconectada com o painel. Quero saber qual foi o maior aprendizado de vocês com a pandemia. Primeiras damas, Tati, pode falar e depois já se despedir do pessoal. Eu acho que eu vou dizer um clichê muito grande, mas que ele é verdadeiro, né? Eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? A gente não cuida da nossa saúde sozinho, né? Nem isso, a pandemia nos mostrou isso. Então, no trabalho, a gente precisou uns dos outros para, à distância, né, continuar trabalhando em equipe, na nossa família também, mesmo à distância, precisamos uns dos outros. Então, eu acho que isso é o que mais ficou, assim, para mim, como pessoa, como profissional, né, como mãe, como esposa, enfim,
que a gente não faz nada sozinho. E agradeço, Felipe, agradeço a todos a oportunidade. É um assunto que eu, como jornalista, trabalhei em editoria há muitos anos e migrei para o marketing há alguns anos atrás. Para mim, falar de conteúdo é um grande prazer. Obrigada, Felipe, obrigado, Luiz Fernando, pela parceria aí na conversa. Muito rico ver o teu lado no Estadão. Joia, obrigado mais uma vez. Luiz Fernando, agora contigo. Divide conosco o seu maior aprendizado, por favor. Eu acho que é bem isso que a Tatiana estava falando mesmo. Eu acho que o que mostrou a pandemia é que você precisa das pessoas, as pessoas não precisam estar presentes ali fisicamente, né? A gente percebeu isso agora. E não só assim, a força dos times, a força da família, a força das conexões pessoais, como isso foi importante nesse período difícil que a gente viveu e ainda vem vivendo, né? A coisa não acabou ainda, né? É bom que a gente diga isso, porque todo mundo acha que... E não acabou. Então, acho assim... E a gente começou a prestar atenção naquilo que realmente importa, né? Às vezes a gente se descabelava aí por algum assunto, sei lá, e agora a gente percebe que não vale a pena, né? Basicamente é isso. Enfim. E é isso. Eu queria agradecer muitíssimo aí ao convite do Márcio, do pessoal do negócio da comunicação, agradecer a Tatiana, foi ótima aí a conversa, Tati, muito obrigado. E também você, Felipe, muito legal aí a condução e a audiência de quem está assistindo, muito obrigado, um abraço e até a próxima. É isso, com isso a gente encerra nosso painel. Obrigado mais uma vez aos dois, foi muito bom estar com vocês nessa noite de segunda-feira. E eu antecipo aqui um voto de boas festas para todo mundo que nos ouve. Fiquem bem e mantenham-se seguros e aproveitem. Tchau, tchau, gente.